Temos hoje na liturgia da igreja a festa dos arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Foram como que intitulados arcanjos porque receberam uma missão específica a serviço de Deus. Como nós bem conhecemos, São Miguel foi quem lutou contra Satanás, lutou contra o demônio. São Rafael, como nós conhecemos, aquele que Deus cura, pois foi ele quem esteve ao lado de Tobias, quando ele enfrentou as intempéries da sua caminhada. E São Gabriel, que também é o mais conhecido por nós, que teve também uma missão muito específica na anunciação do anjo, na anunciação do Senhor, quando Maria foi então concebida, quando Maria recebeu por meio dele a mensagem de Deus, que ela seria a mãe do Salvador. Portanto, meus irmãos, ao celebrar os arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nós celebramos a missão dos anjos. Os anjos são criaturas, seres criados por Deus para servi-lo, para o seu serviço. Por isso, os anjos estão sempre a serviço de Deus e eles prestam a seu serviço, a sua obediência, a sua existência. O sentido deles existirem está em servir a Deus. Para isto eles foram criados, né? Eu me lembro, ainda no tempo da faculdade, um professor explicando sobre os anjos, e ele usou um exemplo simples para dizer: os anjos não fazem nada a não ser servir a Deus. Eles só sabem fazer isso. É como se eles não soubessem absolutamente fazer mais nada a não ser servir a Deus. E para isso eles são criados. Imaginem alguém ser criado somente para um objetivo. Ele não consegue enxergar nada além daquele objetivo. Ele não vê nada além daquele objetivo. Assim são os anjos. Os anjos são seres criados por Deus para servi-lo, para o seu serviço. E por isso Deus os envia, né, para uma missão específica, como fez com São Miguel, São Gabriel, São Rafael, e como também é com os nossos próprios anjos, nossos anjos da guarda, que são os anjos que Deus envia para nos guardar, para nos proteger. Portanto, os anjos não são seres em quem nós temos domínio, sobre quem nós temos domínio. Nós não temos domínio sobre os anjos, somente Deus. É Deus quem envia os seus anjos para nos guardar, nos proteger, nos iluminar. É Deus quem envia os seus anjos para trazer uma mensagem também a nós, mensagem de vida, mensagem de salvação. Portanto, os anjos são seres criados por Deus para o seu serviço. Como bem disse Jesus no finalzinho do evangelho de hoje, dizendo a Natanael: vereis o céu aberto e o Filho do Homem e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa é a missão dos anjos, subindo e descendo. Ou seja, a missão dos anjos é subir, servir a Deus, estar na glória celeste, servindo, adorando a Deus. Por isso, para isto eles foram criados, mas também descendo, ou seja, intercedendo pelos homens, iluminando os homens, guardando os homens. Por isso os anjos de Deus subindo e descendo significa no alto e abaixo, em cima e embaixo, no céu e na terra. Esta é a missão dos anjos. No entanto, meus irmãos, nós fomos feitos acima dos anjos, porque os anjos são criados, são criaturas de Deus. Nós somos filhos de Deus. Portanto, nós fomos elevados a uma dignidade acima dos anjos, porque nós fomos feitos filhos de Deus. Nós somos maiores que os anjos. Por isso que os anjos nos servem, por isso que os anjos nos guardam, porque nós pertencemos a Deus. Nós somos também filhos de Deus, por meio do seu Filho único, Jesus Cristo. Por meio de Jesus, todos nós também fomos feitos filhos no Filho, né? Filhos de Deus, filhos adotivos, pertencemos ao Senhor por meio de seu Filho Jesus Cristo, que assumiu a nossa condição humana,
se fazendo em tudo igual a nós, menos no pecado, e nos unindo ao próprio Deus. Portanto, os anjos nos servem por causa da dignidade que nós temos. Portanto, estamos acima dos anjos, porque somos filhos de Deus. E se nós pudéssemos dizer qual o ensinamento, então, que a festa dos anjos, sobretudo os arcanjos, tem a nos trazer hoje? Que nós sejamos, então, aqueles que também procurem imitar os anjos. Porque se nós somos maiores do que os anjos, se Deus nos fez acima dos anjos, por que então nós ainda não servimos a Deus? Se Deus, que fez os anjos apenas como suas criaturas, essas já o servem dia e noite sem cessar, por toda a eternidade, e nós? Nós também fomos criados por Deus, e nós também fomos elevados a uma dignidade acima dos anjos pelo próprio Deus, que é de sermos seus filhos. Portanto, procuremos também nós servir a Deus. Procuremos também nós fazer da nossa vida um verdadeiro louvor a Deus, a exemplo dos anjos, que nós também sejamos aqueles que louvam a Deus, que adoram a Deus, que honram a Deus, e que sejamos aqueles que se colocam a serviço de Deus todos os dias, seja a serviço de Deus pela graça, seja a serviço de Deus pela adoração, seja a serviço de Deus também pela caridade, pelo bem que nós podemos fazer ao outro, por graça de Deus, por mandato de Deus. Portanto, meus irmãos, tenhamos os anjos não só como nossos intercessores, como nossos protetores, tenhamos os anjos também como nosso modelo também a ser seguido, modelo de serviço, modelo de entrega, modelo de submissão, modelo de quem se prostra diante daquele que é o único Criador, Senhor do céu e da terra, Deus, nosso Pai, que nos enviou o seu Filho Jesus Cristo. A Ele nós sirvamos, a Ele adoremos, a Ele sirvamos com toda a nossa vida, para que assim um dia tenhamos a graça de, com os anjos, podermos adorar a Deus por toda a eternidade. Assim seja. Amém.